E aí, pessoal, aproveitando, muito obrigado aí pela sua audiência aí. Tivemos o Rafael Haddad, deu uma aula aí referente à questão familiar das empresas que tem, que o nosso setor supermercadista tem muito essa característica. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e peço àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, se inscreva. E se você quer receber as notificações cada vez que a gente postar algum vídeo, vá lá, acione o sininho. E se gostar do vídeo, por favor, dê um like. Muito obrigado a todos. Agradeço aqui o Gilson Lopes, que gentilmente saiu da sua terra, de Maceió, imagina só, em Alagoas, veio para cá, para o Rio Grande do Sul, no auditório da Expo Supermercados, passar um conteúdo tão importante para você. E o tema dessa palestra, eu tenho certeza que vai sensibilizar você, empreendedor, que sempre lucra, que sempre busca o lucro. Que o tema hoje do Gilson Lopes é o supermercado lucrativo, um trabalho que ele faz fantástico nas redes sociais. Convido vocês a conhecerem no Instagram, o Gilson Lopes, vocês vão acompanhar um trabalho fantástico que ele está desempenhando lá, se dedicando a vocês, supermercadistas, donos de negócio e até mesmo funcionário, a tirar todas as dúvidas. Ele faz esse material no Instagram, tudo dentro do seu supermercado, diariamente. Eu, particularmente, acompanho todos os dias e aprendo com ele e também tenho muitas ideias para colocar e para passar para os meus amigos supermercadistas. Então, segue lá o Gilson Lopes no Instagram. Se é que já não está seguindo. Né? Muito obrigado a todos. Eu só vou aguardar aqui o ok para liberar para que o nosso palestrante fale. Tá tudo ok? Então, por favor, Gilson, muito obrigado. É com você. Valeu, Fabiano. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fabiano aí falou um pouco, né, sobre a parte do supermercado lucrativo. E eu vou trazer hoje para vocês esse tema, que é um tema muito forte, podemos dizer assim. Supermercado lucrativo. Eu sei que eu estava tendo uma conversa quase agora, inclusive, com o dono do supermercado que tem 5 lojas. E às vezes ele falou comigo o seguinte, olha, às vezes não é só ter venda. E de fato é isso, não é só ter venda. O que importa é a gente saber o lucro exatamente de cada produto que a gente está tendo. Isso é o que importa. Não adianta você ter uma mega rede que fatura 20 milhões ao mês, se no final de tudo você não tem uma rentabilidade esperada para poder cobrir toda a sua despesa, podemos dizer assim. Então eu vou focar nesse assunto mesmo, eu vou englobar tudo que eu passo diretamente aos meus alunos, aos meus mentorados, o que eu passo no meu Instagram através dessa parte do supermercado lucrativo. Gostaria de agradecer também a todos os meus alunos que me assistiram ontem, que estão aqui também, muito obrigado, vocês são demais. Gostaria também de agradecer nosso parceiro VR Software que faz todo esse meu acompanhamento, a gente traz essa inovação e solução para os meus alunos. Então vamos lá, dentro da parte quando a gente engloba o supermercado lucrativo, a gente sempre tem que entender que nós, supermercadistas, buscamos sempre centavos de lucro por compra, que é uma das coisas que mais o pessoal diz, mas Gilson, você tem lá 50 mil vendas por dia, e enfim, mas como assim? Mas é através de cada venda que a gente tem, que a gente vai buscar de fato esses poucos centavos de lucro para poder rodar nossa operação. E hoje eu quero tocar em um assunto muito bem adentro, parte de precificação. Eu vou mostrar como a gente pode fazer toda essa questão da precificação, como trabalhar, como eu trabalho na minha loja. Eu sempre gosto de passar muito isso para vocês. Não existe receita de bolo, então eu sempre gosto de dar o exemplo como eu faço na minha loja, como vocês podem adotar na de vocês. Então lembrando que quem não pegou ainda o seu caderninho, o seu papelzinho com sua caneta, eu vou te deixar esse tempinho aí para você poder pegar. Então, enfim, toda essa parte dentro da precificação e dentro do comercial são dois assuntos, eu acho que muito importantes dentro dessa catraca supermercado para que, de fato, você tenha um bom resultado. Lembrando que, assim, existem inúmeras fórmulas a serem feitas, inúmeros setores a serem atacados, sendo que a gente tem que entender que, quando a gente tenta buscar tudo de uma vez só, a gente não consegue. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tentei atacar de diversas formas tudo. Queria atacar o estoque, que era fazer o inventário. Eu queria atacar dentro do açougue, que era conseguir fazer toda a parte de desossa, uma coisa bem mais organizada, toda a parte de produção da padaria. E eu acabava que eu queria atacar tudo de uma vez só. Porque, como eu contei a vocês ontem, né, toda a minha desorganização e falta de estrutura que eu tinha antes da minha gestão, então eu queria atacar tudo de uma vez. E não foi bem possível. Às vezes as pessoas que estão aí buscando informação, buscando conhecimento, a maioria dos meus alunos, ele não tem nenhuma base de organização, de gestão dentro da empresa e ele quer atacar tudo de uma vez. Eu sempre falo, tenham calma. Vamos atacar o que é importante e o que é necessário, por onde começar. Então,
eu quero botar esses dois assuntos hoje, toda a parte comercial junto da parte de precificação, para de fato trazer para você um certo resultado. Lógico que aqui a gente não consegue explorar todos os âmbitos e os campos desses setores, até por causa que o nosso tempo é muito resumido. Mas como eu falei ontem e falei hoje, eu vou estar à disposição no meu Instagram. As pessoas que falam comigo eu sempre estou respondendo, mostrando, abrindo caixinha de perguntas. Então, fiquem muito à vontade para poder falar comigo. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para, de fato, a gente ter cada vez mais essa interação. Então, eu vou falar da parte do setor comercial, para os processos serem um pouco mais formulados e mais encaixados. Quando a gente pega o nosso setor comercial, que a gente divide lá para o setor de compras, às vezes tem pessoas e compradores que só compram, esquecem de fato de negociar, de fazer uma boa negociação, uma boa cotação. Existe, com certeza, aí na sua loja, um único produto, 10 fornecedores distribuem esse produto. Se você não faz uma certa cotação, se você não tenta buscar o centavo que seja de economia de custo desse produto, você está levando prejuízo. Então, assim, hoje, dentro do Central de Alimentos, né, o meu supermercado, para as pessoas que estão aqui, que não estavam acompanhando de ontem, eu tenho um supermercado em Maceió, Alagoas, Central de Alimentos. Hoje temos mais de 80 funcionários. Então, hoje a gente tenta ao máximo passar para as pessoas toda essa organização que eu tenho na minha loja, para vocês começarem a ter na de vocês. Para não perder o foco, vamos falar da parte do setor comercial, da negociação. Hoje, por obrigação, podemos dizer assim, tanto fornecedor como indústria, se você fizer um trade marketing bem feito, muitas pessoas me perguntaram isso ontem, né, no Instagram, e eu respondi que essa parte de fato dos acordos comerciais para te dar entre 1,2% até 2% de toda a sua compra do período em bonificação. Isso faz com que tua operação seja rentabilizada de uma forma muito maior do que você espera. Às vezes muitas pessoas querem ficar brigando com as grandes redes, como eu falei ontem, talvez seja um problema. A gente está querendo brigar com grandes redes e a gente está esquecendo de brigar diretamente com o fornecedor, diretamente com a indústria, porque aquele 1% que a gente pode ganhar de bonificação, que a gente pode conseguir reduzir no nosso preço de compra, a gente pode estar ganhando de rentabilidade. E é isso, não importa. O que eu quero sempre mostrar a vocês, é o que eu vou bater na tecla a partir de então, é toda essa rentabilidade. Não adianta só ter venda se a tua venda não está, e a rentabilidade que você está vendendo não está cobrindo toda a sua despesa. Isso não rola, não tem como. Então, toda a ideia que a gente tem que traçar nessa elaboração desse projeto do setor comercial é justamente você entender. Você vai pegar toda a sua... Dicas, vamos lá, dicas. Eu poderia ter botado aqui, mas eu não vou abrir não para a tela. Primeiro ponto, curva ABC. Para quem não sabe o que é curva ABC de vendas, é quando de fato você vai puxar no seu sistema, logicamente, você tem que ter um sistema bom para isso, eu sempre falo. Então, a curva ABC de vendas, ela é uma curva onde ela vai mostrar de forma decrescente todos os itens vendidos da sua empresa, da sua loja, por período, por mês, por semana, enfim, da sua melhor forma. E a gente sempre brinca, né, até um termo que era muito usado, que era o termo 80-20, que 80% da nossa venda está alocado a 20% dos produtos. Então, se você parar para observar, toda a sua curva A de loja, que são os produtos mais vendidos da sua loja, eles vão representar uma margem de rentabilidade bem menor. Porque normalmente esses itens, eles são itens de percepção de preço, são itens que normalmente sempre estão em promoção, itens que os seus concorrentes estão sempre brigando entre eles. Só que onde é que está? Às vezes a gente quer negociar bem curva A por seus itens mais vendidos, sendo que é no final da ponta, que é na curva C, nos itens menos vendidos, que a gente tem mais margem. Que são nesses itens que a gente vai conseguir trabalhar com uma margem tão alta que vai fazer a empresa em si ter essa rentabilidade maior. Eu até brinco, tem produtos em correlato que a gente utiliza lá na loja, que eu mostro muito para os alunos, que a gente consegue utilizar 200% de margem. E não é difícil utilizar isso, e não é forçar o cliente a comprar um item caro. É só você ter estratégias dentro da parte da compra, como na parte da venda, como de fato você vai expor mercadoria para poder ter mais rentabilidade. Quando a gente também toca muito na parte do setor comercial, a parte da venda está muito ligada a isso, porque compra e venda ela vai estar literalmente ligadas. Porque quando a gente vai fazer, por exemplo, quando eu vou fazer uma negociação grande com a indústria, eu primeiro tenho que solicitar o meu gerente para poder ver como é que a gente vai trabalhar com aquela quantidade.
Normalmente a gente trabalha lá com 5 pallets por semana de cerveja. Eu quero fazer uma negociação para trazer 20 pallets para trabalhar na semana. Como é que a gente vai fazer essa organização? Olhe como a integração dos processos é importante. O comprador, né, o comercial, passa para a equipe de execução para poder entender como é que a gente vai fazer a parte da venda. Porque você também não adianta você comprar um volume para ter um certo desconto, se isso aí vai atolar o seu financeiro, vai atrapalhar toda a parte financeira da sua empresa. Então isso também não pode atrapalhar. E também não adianta comprar para o item ficar parado no seu estoque. Eu sempre brinco com os meus colaboradores, os meus repositores, que mercadoria na loja vende mais que mercadoria no estoque. Então, todas as vezes que certas negociações, principalmente de grandes carteiras, são feitas, a mercadoria, por obrigação, ela tem que estar ao máximo na loja. Ela não pode ficar no estoque. Mercadoria no estoque é prejuízo. Então, hoje é o máximo de todas as negociações que a gente faz, principalmente de ponto extra, agora parte sazonal de Natal. A gente sempre tenta ao máximo, antes de comprar, já entender como é que a gente vai expor, como é que a gente vai vender, como é a negociação. Tem uma dica muito boa, não sei como é que funciona no seu estado, mas lá em Alagoas, como é que a gente funciona? Tem um site que a gente consegue acompanhar todos os preços dos concorrentes. É aquela faca de 2 gumes, né? Porque tanto eu posso olhar o preço do meu concorrente, como ele pode olhar o meu, como o cliente também ele pode buscar no site os preços que ele quer comprar em certos supermercados. E o que é que acontece? Na hora de negociar, eu tenho esse trunfo. Eu consigo, de fato e literalmente, olhar o preço do meu concorrente. Eu chego lá, vou negociar uma caneta, então eu analiso lá, ó, meu concorrente vende a tal preço. E para eu poder trabalhar com a minha margem saudável, para vender o que a gente prospecta a vender, projeta a vender, na verdade, eu teria que comprar isso a tal preço. Então eu consigo, na hora da negociação, ao utilizar esse trunfo do site, negociar bem melhor. Então, às vezes eu vou negociar uma mercadoria, eu determino o preço que eu quero comprar. E tudo bem se o fornecedor falar bem assim, mas esse preço eu não consigo. Então vamos fazer uma negociação. Tem ponto extra que você consegue rentabilizar. Mais uma vez voltando para o setor comercial. Eles podem te pagar ponto extra. Tem muitas pessoas que têm ponto extra na loja, né, que são as pontas de gôndola, e não vendem esses pontos. Expõem qualquer mercadoria, ou até mesmo, às vezes, eles expandem o que está na seção para a ponta de gôndola. Então você queima, você perde de ganhar dinheiro. Você perde. Muitas empresas, como grandes redes, que tem aí, por exemplo, 10, 15 lojas, eu já falei, o dinheiro, eu falei isso ontem para vocês, o dinheiro que vem dos acordos comerciais, eles bancam a operação. Eles bancam a operação. Você tem que ter essa inteligência comercial para começar a rentabilizar de outras formas, sem necessariamente estar só brigando por preço de venda. Porque quando a gente fala, lá no Nordeste é muito forte o seguinte, a gente não tem muitas redes regionais brigando com os atacados. Normalmente são os mercados de bairro, como eu no caso, que brigamos com os atacarejos. Então, faz com que a gente tenha que diminuir muito a nossa margem para poder ficar muito competitivo com as grandes redes. Então, isso nos torna ter uma organização comercial muito bem elaborada. Eu vou montar um passo a passo dessa parte comercial, isso aqui vai ser um bônus para quem está me assistindo aí, for no meu Instagram. Eu vou montar um planejamento comercial para poder te dar de presente e passar para você isso. Como é que você deve fazer nessa hora da negociação. Isso é um bônus que eu dou aos meus alunos e aos meus mentorados, mas eu vou passar para você que está aqui na live agora e for falar comigo lá no Instagram. Isso é um bônus que eu não tinha nem combinado com a minha equipe agora vai ter que trabalhar ao máximo para poder dar isso para vocês. Então, eu vou dar um bônus dessa parte comercial. É basicamente um checklist, algum planejamento de como vocês vão ter que fazer para negociar bem. Dentro do treinamento supermercado lucrativo, que é o treinamento que eu passo para outros donos de supermercados, a gente tem um módulo onde a gente ensina como negociar melhor, como negociar bem, como você de fato fazer todos os acordos comerciais. Então, isso vai ser um bônus que eu trouxe aqui para vocês hoje, não estava combinado, mas podem ir no meu Instagram, quem for vai receber. Ontem também eu falei sobre a questão dos processos voltados à precificação. Existe um setor dentro da minha empresa que só mexe com preço. São 2 pessoas que, literalmente, eles corrigem os preços produto por produto, margem por margem. Eles utilizam esse site que ele consegue acompanhar os preços dos concorrentes. Então, a gente começa a falar da curva A, dos produtos mais vendidos, começa lá a fazer as listagens. Produto A, vendemos a X, no concorrente 1 a tanto, no concorrente 2. Eu tenho 4 concorrentes ao meu redor que
fazem com que a gente mexa nos preços. Então, assim, lembrando, como eu falei, a gente não deve brigar só por preço. Eu falei ontem das estratégias que a gente tem que ter para poder, de fato, a gente não brigar só por preço. Porque o cliente que ele vem por preço na sua loja, ele vai por preço. A qualidade que a gente oferece ao cliente pode ser de atendimento, limpeza, do conjunto, uma loja climatizada. Às vezes isso está muito mais acima do que certos preços de mercadoria. Só que tem muitos supermercadistas, principalmente dos que me procuram diariamente, só querem vender, e no final de tudo não tem o principal, que é resultado. Eu sempre, nas reuniões, quando eu estou principalmente em pauta gerencial lá com a minha equipe, eu sempre falo, a obrigação de uma empresa com fins lucrativos é ter lucro. Você não pode ter uma empresa hoje aberta que está dando um prejuízo de você estar, de fato, não sabendo o que fazer. Você precisa, literalmente, entender os erros que a sua operação pode estar passando para poder corrigir. Mas ela, por obrigação, uma empresa de fins lucrativos, ela precisa te dar lucro. E essa é a principal coisa que eu quero que você entenda. Como eu falei, existem inúmeros processos dentro da loja que você pode atacar. Produção de padaria, açougue, o estoque para fazer inventário, a sua precificação, a parte das compras, que a parte esse parte do comercial, eu sempre gosto de passar, porque é uma coisa que pode influenciar muito na sua trajetória. Tem pessoas que compram 100% de todo o faturamento. O cara fatura 100 mil por mês, ele compra 100 mil de mercadoria. O que é que acontece? Atola o financeiro dele. Ele não consegue pagar as contas. Aí o que é que acontece? Ele começa a ficar bitolado em procurar algum erro que ele não está enxergando que está no setor comercial. Isso começa a dar certas brechas para ele começar a errar na precificação. Ele vai querer vender mais barato, ele vai começar a querer, ao vender mais barato, vai começar a queimar margem vai gerar mais prejuízo. Então, eu sempre chego, isso aqui está saindo até um pouco mais da pauta da palestra de hoje, mas assim, vai ter gente que pode falar assim, Gilson, eu quero começar, por onde eu começo? Eu sempre falo, uma das primeiras coisas que você precisa para começar a mudar é fazer um inventário. De fato, é fazer um planejamento estratégico. Por exemplo, faz um inventário, sabe todo o ativo que sua empresa tem, de mercadoria, quantidade de estoque que você tem, faz o somatório, caso a sua empresa tenha dívidas, faz um somatório total dessa parte, para você entender, o meu ativo está assim, eu tenho um X mercadoria, eu tenho um X em dívida. O que é que eu vou fazer? Quanto eu preciso? Faz uma projeção. Como eu falei, quando eu assumi a operação em 2019, a gente devia milhões. Mesmo com estoque também de milhões, a gente devia milhões, devia mais de 7 dígitos. Então você tem que ter esse planejamento. Eu lembro como hoje que meu pai ele tinha um receio de fazer a soma das duplicatas. Ele não, deixa esse amontoado de duplicata aí que eu não quero nem somar. Sendo que se você não soma o quanto de fato você pode estar devendo, você não vai conseguir montar um planejamento. E é através desse planejamento, como eu falei para vocês, de entender, fazer todo o inventário de estoque e entender como estão as dívidas, que vai fazer você poder sair de onde você está. No meu início, né, aqui nessa parte de passar para as pessoas no meu Instagram, né, outros donos de supermercados, a como sair do que eu saí, né, sair de uma empresa totalmente falida, uma empresa de 20 anos de história, mais de 150 pessoas diretamente ligadas à empresa falida, e eu consegui, de fato, implantando certos processos, recuperar a empresa. Por isso que hoje o meu slogan que eu utilizo é supermercado lucrativo, porque eu ensino a como eu tirei o meu supermercado da falência e hoje eu tenho um supermercado lucrativo. Então, essa é a ideia. E eu sempre vou tocar sempre nessa questão do comercial. Às vezes o comercial ele é o coração da sua empresa, só que você não está olhando muito bem para ele. Você ainda está se deixando levar como as coisas eram há 10 anos atrás, e as coisas mudam muito rápido. A gente está em pleno 2020, a gente vem passando pelo período pós-pandemia que tudo mudou. Tudo mudou. As inovações mudam. Então, se você vem trabalhando como você trabalhava 10 anos atrás, tenho que te informar que as coisas mudaram, e mudam tão rápido que essa semana inteira, né, que eu tive que me deslocar aqui para o Rio Grande do Sul, para lá, para a minha empresa em Maceió, as coisas mudaram. E eu preciso, quando chegar, me adaptar e ter pessoas capazes o suficiente para poder ir lidando com a operação. Então, essa é a ideia. Se você ainda não fez, se quer um inventário na sua loja para contabilizar toda a parte de estoque que você tem, é um do primeiro passo que você pode dar em conseguir ter essa retomada na sua empresa. Tá? Então vamos lá.
para a gente não fugir dessa pauta diretamente do supermercado lucrativo de hoje. Parte comercial, eu vou passar mais uma vez, vou relembrar. Um bônus para quem estiver assistindo e for no meu Instagram, perguntar como vai ser esse bônus. Eu vou passar todo um cronograma, né, um checklist do que você precisa fazer na hora da negociação. Certas coisas que você não faz na hora da negociação pode estar fazendo você perder muita grana. Muita grana mesmo, independente se você fatura por mês 10 mil ou se você fatura 100 milhões. Tudo está na hora da negociação, então eu vou passar esse bônus. Voltando para a parte da precificação. Hoje no Central, né, na minha empresa, a gente trabalha com margem líquida. Hoje eu não trabalho só com margem sobre custo, hoje eu trabalho com margem líquida. Qual a ideia disso? Dentro do meu sistema da VR, né, ele me dá o preço de custo da mercadoria e me dá um preço de custo com todos, literalmente todos os custos embutidos lá dentro. Meu custo fixo e meu custo variável. O que é que isso acontece? Se eu comprei a mercadoria por R$1, o meu custo de aquisição é R$1. Só que eu consigo identificar no meu sistema que o meu custo dessa mercadoria não é R$1. Ela é R$1,25. Aí você fala, mas por que R$1,25? Por que subiu esses 25%? Esses 25% que subiu foi do meu custo fixo, variável, então nisso tudo vai incluir funcionário, despesa, toda a parte pessoal, gerencial, marketing, tudo, impostos, tudo vai estar embutido nesse valor. E desse valor de 1,25 é que a gente utiliza uma margem líquida, de lucratividade líquida para poder manter o que a gente quer de operação. Por exemplo, quando eu vou fazer um planejamento do mês, eu falo bem assim, olha, esse mês eu quero 7% líquido. 7% líquido, eu quero isso. Às vezes é um número bem difícil de chegar, mas é uma coisa que a gente bota como meta e a gente trabalha atrás disso. Aí, toda a parte comercial tem que ser cumprida. Das compras, as bonificações, as restituições de trocas de mercadoria variadas que a gente tem, e de certos produtos que vão ser precificados mais caros para poder chegar nisso. Tem produto que eu trabalho com 20% negativo. 20%. E eu expliquei a vocês aqui também, tem produtos que eu trabalho com 200% positivo. Então, esse equilíbrio, dentro desse meu setor que eu falei que existe 2 pessoas precificando, eles vão ajustando. Depois eu recebo lá e vejo o relatório, às vezes eu nem recebo, eu literalmente olho no meu relatório que eu vejo as mercadorias e as categorias que estão negativas e as que estão positivas, as que estão dentro da margem praticada e as que estão fora. Porque isso eu consigo acompanhar para entender se houve algum erro de entrada de mercadoria, se foi algum erro de fato no sistema que eles erraram, porque a gente sabe que mercadoria precificada de forma errada, ele vai te dar prejuízo de todas as formas. Se a mercadoria foi precificada mais cara do que deveria, você vai ficar muito fora da margem e vai ficar muito caro e o teu cliente não vai comprar, então você perde venda. E se o produto foi precificado de forma negativa, né, de forma dando esse prejuízo financeiro, a cada venda que fizer, você vai estar perdendo dinheiro. Então, comercial e setor de precificação são setores que você não entender de fato, você não tiver à frente e olhar ou ter pessoas capacitadas para fazer isso, você vai ter prejuízo. Hoje a gente estava fazendo uma visita a uma indústria, né, totalmente de materiais tecnológicos e tal, e o que me deixou mais impressionado hoje nessa visita, né, tudo que o dono da empresa, né, o fundador, eu vim descobrir até que ele não trabalha mais na empresa, né, não deixou de ser o dono, né, enfim, ele conhece todos os processos da empresa. Ele não só conhece, como de fato ele sabe manipular tudo aquilo lá. E foi incrível como ele foi mostrando os processos da empresa dele, literalmente mostrando e mostrando como era. Então isso mostra a credibilidade que ele passa ao falar. É a mesma coisa. As pessoas que às vezes me veem falando no Instagram só conseguem confirmar isso quando de fato elas vão na loja. E elas conseguem comprovar que tudo que eu falo é verdade. Porque eu sei que deve ser difícil às vezes vocês estarem vendo uma pessoa muito jovem desse lado, falando coisas que às vezes pode ser apenas teoria. Mas aí onde é que está a minha diferença? Eu mostro na prática, eu mostro a minha loja. Todos os dias eu mostro a minha loja, Existem vídeos da minha história, toda essa trajetória. Sou jovem, sou novo, mas eu passei por uma trajetória gigantesca já. Então, às vezes, muitas coisas que eu passo para vocês é também uma forma de motivação mesmo, para vocês entenderem que tem a saída. Tudo consegue se resolver. Então, a ideia é o seguinte, dentro do seu supermercado, pegando o gancho em relação à indústria que a gente foi hoje, você precisa, de fato, entender os processos da sua loja.
Você não precisa literalmente saber como corta uma carne, mas você precisa entender como é que faz a desossa da sua carne. Então, essa é a ideia. Você precisa entender, de fato, cada âmbito da sua empresa para saber como fazer e saber como acompanhar. Se você não sabe como é feita a precificação, você não sabe como é que o quanto a sua empresa precisa de imagem para poder pagar as contas, você nunca vai saber precificar da forma correta. E se você não souber a quantidade de mercadoria, de estoque que você precisa para poder girar o mês, você nunca vai saber comprar correto. Então, às vezes, a falta de informação que as pessoas não têm fazem elas não terem resultado. E é de fato que hoje o meu papel, Gilson Lopes aqui, o Rafael, que vocês viram quase agora, o nosso papel é esse, é trazer para vocês informações para vocês cada vez mais não perderem dinheiro. Essa é a ideia, esse é o nosso propósito. Hoje eu e Rafael, se a gente pegar todos os nossos alunos, a gente já mudou mais de 500 pessoas, a vida de 500 pessoas. E essa é a ideia, essa é a trajetória. O que me faz sair de Maceió e vir para cá hoje é, de fato, estar passando aqui para vocês uma história que vocês conseguem mudar de vocês também. Essa é a ideia principal de tudo. Como eu falei, às vezes a gente não tem tempo suficiente para poder passar toda a informação que seria necessária para vocês conseguirem. Mas certas dicas que eu vou passando, que eu venho passando diretamente todos os dias no Instagram, vocês conseguem ter botando em prática, como muitas pessoas que botam em prática até em outros ramos e têm resultado. Essa é a ideia principal, você precisa executar. O problema das pessoas está na execução. O cara às vezes está aqui, passou hoje 10 horas do dia assistindo a palestra e vai chegar amanhã e não vai fazer nada. Passou o dia inteiro assistindo a palestra e não vai fazer absolutamente nada. O problema das pessoas está na execução. Se você executa, você vai começar a entender e ter resultados. Temos tempo ainda, Fabiano? Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Quando a gente engloba todo, soube agora que eu tenho 2 minutos para vocês, quando a gente sabe que engloba todo o comercial junto da precificação, quando você consegue casar essas informações, você pode ir para a parte das pessoas, que é a parte que o Rafael fala muito bem. Se você não tem pessoas capacitadas dentro da sua empresa, você pode ter lá um exército tecnológico dentro da sua empresa, todos os seus processos rodando muito bem, toda a parte de entrada de mercadoria funcionando bem, mas se você não tiver as pessoas capacitadas para rodar os processos, não vai. A tecnologia ela precisa da mão humana para poder rodar. Hoje, assim, graças a Deus, eu consigo acompanhar todos os processos, mesmo de longe, né? Eu estou há 1 semana longe da minha empresa, eu consigo acompanhar todos os processos através do sistema. Só que eu preciso de pessoas competentes e treinadas para poder lidar com tudo isso. Porque, como eu falei, você pode ter você tem uma Ferrari para dirigir, mas você está botando lá o cara que só sabe andar de patinete. O cara não vai andar na Ferrari. E essa é a ideia, a capacitação das pessoas diretamente, independente de qual seja o seu sistema, enfim, o seu ERP, não importa. O que importa diretamente é você capacitar essas pessoas para elas começarem a executar tudo o que você quer, tudo que a empresa precisa. Então, essa é a ideia principal do negócio. Você precisa dos processos e você precisa das pessoas. Você não vai conseguir fazer tudo só com... Você pode ter os processos muito bem alinhados, mas você não tem pessoas. E também não adianta você ter pessoas muito bem capacitadas se não existem processos. Se não existe nem... Às vezes o funcionário pode chegar na sua loja e nem saber de fato o que é que ele tem que fazer. O cara lá, não, eu sou serviços gerais. A gente até falou isso ontem aqui, né, no bate-papo que a gente teve. O cara é serviços gerais, mas o cara nem sabe o que ele vai fazer no dia. Nem tem uma programação, um planejamento para isso. Então, de fato, é justamente isso que a gente tem que fazer. Lembrando para vocês, quem for no meu Instagram, eu vou passar um checklist do setor comercial como bônus para você. Isso foi um bônus que não estava combinado, mas eu senti aqui e eu precisei passar para vocês. Às vezes tem muitas pessoas que têm essa dúvida e eu quero resolver isso para vocês de uma vez por todas. Lembrando que quem ainda não me segue no Instagram, pode seguir. Meu Instagram é o Gilson Lopes. Eu espero você lá. Vem comigo. Muito obrigado. Boa noite, que você que esteve até agora comigo, né? 9 horas. Obrigado e até logo. Você sabia que pode recuperar dinheiro através de créditos não aproveitados? Quando você compra uma matéria-prima, você tem direito a tomar créditos. Ao contratar um serviço, exemplo, uma manutenção em refrigerador no supermercado, você tem direito a créditos.
E o principal, você pode ter direito a crédito nas vendas que realizou com a tributação incorreta. Com a nossa solução de diagnóstico fiscal, analisamos item a item dos seus produtos. Você, de forma descomplicada, segura e alinhada com o fisco, poderá recuperar créditos nos últimos 5 anos. A NBA não parece a mesma de antes. O jogo não é o mesmo sem torcida. Falta aquela energia. É um outro esporte que a gente tá vendo, cara. Outra coisa. Agora! Lá vai ele. Se livra da marcação e... Beba com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda.
Agora, cozinhar em casa com Nestlé 2 Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.